Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Estamos aqui e hoje temos uma presença ilustre, aliás, várias presenças ilustres nesse programa, mas aqui está o nosso convidado de hoje. Ele foi reeleito deputado federal com quase 400 mil votos, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Catedral do Avivamento, Marco Feliciano, senhoras e senhores. Aê! Sou eu aqui, amigo. Fala, Feliciano. Estou aqui à disposição de vocês, mais uma vez, participando aqui com essa equipe, essa trupe, que é a trupe mais inteligente do Brasil. Você sabe que nós vamos ter a bancada do Pânico, que todos que vieram aqui se elegeram. É verdade. Graças a Deus. Glória Graças a a gente. Deus. Tanto da canhota quanto da direita. Poxa, eu tô sentindo falta de pessoas aqui. O que aconteceu? Você fez um limpa aqui? Não, amigo? não tem limpa, não. Calma que vocês, graças à política, vocês conseguiram façanhas. Vocês conseguiram. Famílias Foram Se divididas. separaram. Reinos se separaram. Sim. reinos Muita se briga. separaram. Tá sem retorno? Pera Sem aí. retorno. Pera aí que eu já resolvo já. E aí, melhorou? Agora tá melhor. Só mais um pouquinho de... Lógico. Vê se assim tá Glória a melhor. Aí Deus. sim. Adeus. Aí? Glória a Deus. Bem, agora sumiu tudo. Sumiu? É, a Paulinha. Daciolo. Voltou? Daciolo está aqui. Não fale palavrão. Voltou ou não? Voltou? Agora voltou. Voltou. Muito bem. Que treta foi essa com o Daciolo? Teve briga, eu vi Já ontem. começou? Começou bem. Não sei. Aconteceu. Eu Teve vi. uma briga, cara é quase grande, se né? mataram. Não dá pra brigar. Carismático ele é. Muito carismático aqui. Bom, não, a questão com o Daciolo foi o seguinte. Ele é uma figura excêntrica, né? Dá para perceber que ele é uma figura excêntrica. E por eu ter apoiado o candidato Jair Bolsonaro diretamente, por ser cristão, não só eu, como outros líderes religiosos, como Malafaia, ele encontrou a maneira de se vingar da gente. 3 dias antes da eleição, quinta-feira, no monte, orando, eu estava até mostrando o vídeo pro pessoal ali, ele com a Bíblia na mão, ele começa a orar em mistério, né? Algumas coisas que existem no meio da igreja pentecostal. Eu queria entender aquela língua. Língua dos É uma anjos. língua Se diferente. aquela língua é verdade ou se aquilo... É que nem a linguagem em Libra. Isso. Sabe a Libra? Sei. Eu acho que o cara Eles da Libra... Ele inventam engana. Manda um hang loose às vezes. Eu né? acho que aquele cara engana muito ali o que ele fala pra essa galera. Eu também acho. Só vocês para... Não, eu acho. Eu não Você acha que confio o cara Dá um inventa? migué. A dona Xalamalai. Eu não confio nada. Eu quero saber que eles chama lá e chama lá. Deixa eu tentar São explicar. 9 horas da manhã. Nós acreditamos, nós pentecostais acreditamos que o fenômeno que ocorreu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a igreja nasce, que a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo sobre os que estavam orando e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e eles falavam em outras línguas. Esse é um sinal da descida do Espírito Santo. Então toda a igreja pentecostal, por que pentecostal? Porque nós temos a mesma doutrina da festa do Pentecoste, que é quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. É um sinal. É um sinal. Acontece isso no livro de Atos dos Apóstolos todo. Pedro estava pregando em Cesareia Marítima, veio o Espírito Santo e os que estavam ouvindo ele começaram a falar em línguas. Atos capítulo 19, Paulo chega em Éfeso, ele colocou a mão sobre 12 homens e todos começaram a falar em línguas. Então é um sinal que nós pentecostais cremos. A Igreja Católica resgatou isso agora com o movimento carismático. Então nós acreditamos que quando o homem ou a mulher de Deus está em oração, ele entra em transe, ele entra em contato com Deus, ele recebe o Espírito Santo e ele fala num idioma que ele nunca aprendeu. Isso é bíblico. Não, e isso nós é teatral. acreditamos. É Mas meio é interessantíssimo. mediunidade isso aí, Mas não? dá pra entender. É muito teatral. Não é a língua Pode dos não anjos, crer. isso? Alguns chamam de língua de anjos, outros Tá. não, porque em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, a Bíblia diz que os que estavam ali, haviam 14 nações reunidas em Jerusalém, e eles disseram, nós estamos ouvindo esses varões falarem nas grandezas de Deus no nosso próprio idioma. Então nem sempre é língua de anjos, são línguas
podem ser línguas extintas, aramaico. Eu já vi crianças, vocês podem não acreditar nisso, mas eu já vi. Eu estava na África uma vez pregando e eu vi um menininho em Angola, de 3 ou 4 anos de idade, ele levantou e começou a falar o inglês fluente. Dá pra falar loucura. Não vai pra sem, aula nunca de ter, língua, então. sem nunca ter estudado. Isso é um dom, é um fenômeno, isso é fé. Mas né? eu peguei E sobre a fé? as frases do Daciolo, eu coloquei lá no Google Translator, o Google Translator Não sabe o que é. identificar o Então, que essas era. podem não ser da terra, pode ser do céu, pode ser língua de anjos, pode ser o que for. Né? Eu não toco nesse assunto, porque como é uma Você não coisa acredita, espiritual... você não acredita. Eu Ele acredito. acredita. Por acreditar é que eu não Acredita. toco nesse assunto. Você é um Por cara... acreditar você- demais é que eu fico quieto, porque Jesus disse assim quando ele passou por essa terra aqui: existem pecados que não têm perdão, nem hoje nem nunca mais. E um deles é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar Mas você- contra o Espírito Santo é você atribuir uma coisa que é Deus que está fazendo ao diabo. Jesus explicou isso. Então, por isso eu fico quietinho, né? Mas voltando a falar sobre o Daciolo, Mas você é um cara mais moderno. e... Você é um cara mais moderno. Sim, e... Não, eu digo o seguinte, porque você pode ser um cara que tem a sua religião, que tem o seu livro sagrado, que tem os seus dogmas, porém você é um cara que também olha a ciência, olha a modernidade, Sim, você estuda. tem um olhar, Sim, você eu- tem um olhar sim, eu entendo. filosófico, Isso é você não é verdade. um cara, você não é um cara assim, como é que eu vou dizer? Retrógrado. Fundamentalista. Não, Fundamentalista. porque senão Fechado. Porque senão, se a gente ficar usando esses termos, tá, a pessoa não entende. Você é um cara que a gente vê que você tem uma outra visão, uma visão. Obrigado. Não, eu tô falando de bater papo aqui, de conversar. Então, mas isso não tira de mim o meu lado espiritual. Eu creio naquilo Concordo que... com Eu você. creio quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, eu falo aquelas línguas. Não falo aqui agora, abertamente, mas quando eu sinto a glória de Deus, não a presença, a gente sempre fala errado que a gente sente a presença de Deus. Não tem como você deixar de senti-la, porque Deus está em tudo, em todos os lugares. Então, o que nós chamamos de presença seria o poder dele, a glória dele, uma manifestação dele. Eu recebo isso e oro em línguas, tem vídeos meus, né? Só que, então, ele estava nesse momento em oração no monte, em transe, e ele acho que, sabe quando você está ouvindo rádio e sai da AM e vai para FM? Sim. Muda a frequência. Mudou a frequência e ele disse: Deus está me dizendo que existem 2 pastores enganando a igreja brasileira. Deus me deu os nomes, está lá no vídeo, eu mostrei para eles aqui. Marco Feliciano e Silas Malafaia. Por quê? Porque eles são maçons. Sim. Então, veja só, é uma acusação tão sem pé, sem cabeça, é uma coisa de menino. A Bíblia diz que eu não posso chamar o meu irmão de louco, então eu não posso chamar... Olha, nem isso eu posso dizer que ele é louco, né? Então eu vou dizer que ele é o quê? Excêntrico ou faltou caráter nele. Porque quando você acusa uma pessoa de alguma coisa, você tem que provar antes. Só que 3 dias antes da eleição, você vai e joga isso no ar, viraliza. E pro crente é o seguinte: se você falar que eu sou gay, ninguém acredita. Se falar que eu sou adúltero, ninguém acredita, porque eu já passei por todo tipo de calúnia. Mas quando você fala que eu sou maçom, você não tem... Primeiro, é demérito ser maçom? Né? O que é a maçonaria? Eu não sei. O que eu sei da maçonaria é o que eu leio em livros. Né? Se é uma sociedade secreta, né? Até diz que mulher não pode ser maçom, só homem, porque o homem segura mais os segredos, é o que dizem eles. Então, se tem segredo, ninguém contou para ninguém. Só que existem lendas urbanas sobre a maçonaria, né? O símbolo deles tem um bode, por exemplo. Ninguém vai estudar que o bode é o símbolo da maçonaria porque ele tem um chifre, e a palavra chifre no hebraico é poder. Se você pegar a imagem de Moisés, feita por Michelangelo, que está lá no Vaticano, você vai ver um Moisés sentado em uma pedra com as tábuas da lei na mão e 2 chifres na cabeça. Quem vê a imagem fala assim: Moisés é um demônio? Não, é porque Santo Agostinho... É um erro de tradução isso aí. Não, São Jerônimo pegou e ao invés de traduzir por dele, ele traduziu por chifre. Por chifres de luz. E aí- Então ele fez um patriarca virar um corno de luz. Mas enfim, é um erro de tradução. Isso é uma blasfêmia. E agora, É um pessoal, erro de tradução. Boa, primo. e Michelangelo, para se vingar da Igreja Católica, levou em ipsis literis. né? exatamente. Ele tinha um pezinho contra a igreja e ele criou a imagem de Moisés com chifre. O chifre é o chofar que abre as portas. Pois né? tem tudo isso também no judaísmo, que você dá uma aula aqui para nós sobre isso. Então você vê, olha que interessante. Aí, quando mostra um bode com chifre, o bode também na Bíblia pode ser chamado de Beuzebu. Então, quando alguém vê isso, na mente do cristão neófito, que não tem conhecimento, isso é coisa do demônio. Se é segredo, tem pacto. Então, quando ele fala Marco Feliciano e Silas Malafaia são maçons, você não tem como controlar isso. 3 dias antes da eleição, ele me tomou uns 150 mil votos. Porque o público que votou nele do estado de São Paulo é um público simples, é um público que acredita em mim.
né? Ele teve 280 mil votos no estado, então foi um prejuízo sem tamanho. As pessoas que o pastor Silas apoiou tiveram menos votos também. E o pastor Silas é um homem de uma expressão muito grande, né? Ele apoiou um deputado aqui de São Paulo, Gilberto Nascimento, apoiou em São Paulo, lá no Rio, que foi o Sóstenes Cavalcante, e ambos esperavam uma votação e tiveram outra. Porra, você teve 400 mil votos, tá Tá bom? bom, Isso tá foi bom. na eleição passada. Nessa Nessa eleição, agora não. foram 240 mil. Não, mas tá 240 mil? ótimo. Você acha Tá que lá. esse... Perfeito, né? O suficiente mais um já o estaria suficiente. perfeito. Mas você acha que o Daciolo Sim. tem esse poder todo de ter tirado Mas 150 não é, mil votos? Não é ele, é quem está ouvindo ele. Eu tenho provas disso. Tem pessoas que depois... Teve um amigo meu que fez um vídeo me defendendo e as pessoas viram o vídeo, viram que eu não era aquilo. Tem um vídeo eu defendendo o Daciolo no parlamento, porque como ele é uma figura muito excêntrica, ele sempre ficou isolado de todo mundo dentro do parlamento. Nem na bancada evangélica ele ia, né? E ele se julgava... Também é muito estranho o Daciolo, porque ele é um evangélico Militar. eleito pelo PSOL. Né? É. Aí ele é expulso do PSOL porque ele cria uma PEC esquisita, né? Num regime democrático ele quer que tire da Constituição Federal que todo poder emana do povo, ele quer que coloque que todo poder emana de Deus. Né? Todos nós sabemos que todo poder emana de Deus, quem é crente, né? Em Deus. Então ele criou umas coisas que o pessoal expulsou ele. E dentro do parlamento, quando ele é expulso, a bancada evangélica se reúne e protege ele. E daqui a pouco ele começa a chutar a bancada evangélica. Ele começa a ir para o microfone da Câmara falar que na bancada evangélica tem corrupto, tem gente que não presta, que Deus vai matar. Ele é histriônico. A turma tá muito louca. Tá. Ele tá Também acho. histriônico. Tá. Você sabe Ele que- falou para Mara Gabrilli, coitado, foi um constrangimento sem tamanho para nós. Ele de público falou: Mara, Deus está me dizendo que você vai levantar dessa cadeira de roda. Então, a boa vontade dele pode ser até grande, a fé dele pode ser até louvável, mas existe hora e momento para tudo. O parlamento não é uma igreja. Eu disse isso aqui para você da outra vez. Eu sou um pastor, mas eu não estou pastoreando o parlamento lá, eu sou um parlamentar. Né? O pastor usa a Bíblia, o parlamentar usa a Constituição. Eu defendo a Constituição. Na igreja eu defendo a Bíblia. Quer debater teologia comigo? Vão para a igreja. Política é no parlamento. Mas dá pra usar os dois, porque eu tô pensando agora a religião e o homem, né? Um determinado momento o homem criou a Torre de Babel, a gente tá falando de comunicação, quis chegar em Deus, certo? Aí Deus fez o quê? Mudou uma língua pra cada um e deixou as pessoas sem saberem se comunicar. Esse é o momento que as pessoas também não estão sabendo se comunicar? Você acha que também Sem sabe? sombra de dúvida. E nós sabemos quem foi o culpado disso. O culpado disso foi o governo que destruiu a alegria de ser brasileiro. Eu disse isso aqui já para vocês. O PT, o partido que dominava o nosso país, é um partido socialista. E o socialismo conhece a máxima. A máxima é dividir para governar. Então, se você coloca uma semente daninha no coração das famílias, se você destrói a base da sociedade, você destruiu a nação. E foi o que aconteceu. Hoje, 4 amigos sentam numa mesa e ninguém pode conversar. Você fala, e aí, negão? Negão Sim. não, olha, porque isso é racismo. Mas eu sei, branquelo. Branquelo também não. Mas você não tem mais alegria. O politicamente correto tirou da gente a alegria, tirou a paz do brasileiro e criou esse furdúncio. E o outro lado também não tá pegando pesado? Mas o outro Falando lado em é criado metralhar- exatamente por esses. O Bolsonaro falando Não. de metralhar Não. petralha não é Quando- pegar pesado também? São expressões aleatórias usadas, Sempre mas tiveram na língua. isso não é uma doutrina. É um cidadão que expressa porque ele é autêntico. Agora, quando você Tem pega o tanta outro gente lado, que o outro ouve. lado não era poder. Era um grupo de poder extremamente pensado, engenheiros sociais querendo reinventar a sociedade, querendo reinventar o que é homem, o que é mulher. Então, isso, vocês lembram da Torre de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, já estudaram sobre isso. Quais são as necessidades do ser humano? A base aqui embaixo são as necessidades orgânicas, o principal. Então, quando você começa a destruir o ser humano por essa base toda, você cria o caos. Criou o caos, as pessoas pedem alguma coisa que acabe com o caos. Totalitarismo? Talvez era essa a intenção do outro partido, criar aqui um totalitarismo. Só que deu, como é que diz a moçada, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Como deu ruim, criou-se um outro. Mas você acha que foi muito progressista? Você acha que exagerou no progressista, sei lá, Extremamente, quando Emílio. o Flávio Rocha teve aqui, porque a gente já está há bastante tempo, né? Faz Morgenstern. bastante tempo. Temos aqui o Morgenstern também. Há quanto tempo a gente, desde que teve aquelas manifestações lá do não vai ter Copa, que a gente tá com esse papo. 2013, 2013, lá, né? aquela coisa toda. O Flávio Rocha teve aqui
bíceps Ele maravilhosos. tem, nossa, como ele malha bem. E ele falou, essa eleição... Eu não entendi essa... Ele tem um bíceps. Fábio Rocha. Não, eu sei, não entendi. Eu Treina não entendi essa... musculação. O bíceps dele, Não, maravilhoso. eu acho que o Daciolo dá um pau, hein? Contigo, O Daciolo também. Continuo não entendendo. Daciolo também, maravilhoso. Eu não partiria pra Daciolo é porrada, trincadão né? também. Smart Fit. Smart Fit com. Toma creatina. E ele tava falando um negócio, cara, aí a gente ficou pensando aqui. Ele falou o seguinte, essa eleição vai ser decidida em pautas morais. Eu falei, mas será que vai ser mesmo? E a gente vê que tem muito disso, porque tudo que está sendo falado, A família. todo o ataque é pauta moral. Mas já começou isso em 2010, a eleição da Dilma. Então, mas por Você não quê? lembra? Segundo turno. O que foi que levou a Dilma e o Serra para o segundo turno? A questão do aborto. Começou lá. Começou em 2010. Veio para 2014, deu mais um pau. Em 2014, cria-se, então, a direita e a esquerda, que ninguém falava sobre isso no país. Verdade. Aliás, a direita não existe no Brasil. Nós estamos tentando criar agora. estamos tentando encontrar pessoas que tenham esses pensamentos conservadores. A esquerda, não. Ela é militante, ela pensa. Quer ver? Nós temos no Brasil, lá no parlamento, um exemplo de uma esquerda organizada, o PSOL. Eles são eram em 5. Eles engoliam o parlamento inteiro. 5 pessoas doutrinadas, guerrilheiros, treinados para o bom debate, o debate do pensamento deles. Pessoas que suportam, com exceção da lhama cuspideira. Quem é a Lhama Jean Cuspideira? William. Ah, o Jean William. A lhama. Não pode falar assim, Vou dizer seu a você, colega. tão bonito. Não pode, aí perdeu ele. Vou dizer a você o que Jesus disse. É. Jesus disse a Pilatos, tu dizes, né? Com exceção dele, porque esse não tem debate, esse não é intelectual, ele é um semi-intelectual. Você não consegue debater com ele meia dúzia de palavras sem ter um palavrão no meio, porque ele não suporta. Mas os outros são guerrilheiros treinados, né? Agora foram para 10. Pense que o parlamento já era uma casa de loucos. O ano que vem vai ser um hospício. Vai ser um hospício, né? É sério. Então, mas nós esse estamos extremamente com medo do que vai acontecer lá dentro. Tem uma turminha Eu não que tenho a menor dúvida que vai ser Mas, um ô Feliciano, mas isso é uma ideologia. Não é uma ideologia. E a gente tem que respeitar a ideologia. Sim, não é? isso. A beleza da democracia está nisso, mas eles não respeitam. Você entendeu? A canhota. Eles não aceitam. Eles pregam uma coisa e vivem exatamente o oposto. Eles te xingam naquilo que eles são, eles te acusam daquilo que você... Eles me acusam daquilo que eles fazem, né? É simples, tá todo mundo chamando Bolsonaro de fascista, não é? O que é um fascismo? Um regime totalitário. Que é regime mais totalitário do que o PT impondo as minorias sobre as maiorias do país? Então, direito é uma coisa que todo mundo tem que ter, mas e privilégio? Quando você dá privilégio, você cria uma supercasta, né? Tá aqui o Morges, que é um gênio, que eu queria aproveitar aqui um momento para fazer um elogio a ele. O Morgan, ele tem o blog, né? Ele tem a opinião dele, ele é um cara muito ativo no Twitter e tal. E ele foi um dos primeiros caras dessa direita, dessa nova... Aprendi muito com ele, Dessa nova inclusive. direita. É isso, Morgan? Eu era de direita antes do Feliciano. Isso é uma coisa curiosa. O Feliciano ainda tava meio... Tava apanhando, eu não sabia por que eu tava apanhando. Pois é, e eu já tava escrevendo isso. O que eu acho curioso do que o Feliciano está falando agora é o seguinte. A direita, você pode chegar na direita por livros, como foi o meu caso, mas a direita ela busca uma tradição no povo, ou seja, aquilo que é, às vezes, um analfabeto, ele é um cara muito mais direitista, que ele sabe respeitar uma tradição, muito mais do que alguém que passou a vida inteira lendo. Então você consegue chegar na direita por esses dois lados, só que a esquerda, essa ideologia que foi implantada, imposta a contragosto no país, ela quer simplesmente censurar, falar assim, isso aqui você não pode ler, isso aqui é fascista. Você coloca essa palavra, entendeu? Você Mas coloca o a que palavra eles fascista, fala assim, não, isso aqui tá proibido e só leia isso aqui. Então, Teve acho que algum foi livro isso que censurado? aconteceu. Eu não lembro disso. Não, mas você coloca um rótulo, entendeu? Você vai lá e fala assim, não, isso aqui é feio, isso aqui não pode ler. Existem livros velados... Dos dois lados colocam rótulos. Não, a direita é extremamente velada em todas as universidades federais do Brasil. Você não estuda aqui um Scruton, você não estuda aqui os pensadores europeus. Cita aí alguns.
Você pode falar do Scruton, é um caso famoso. Você vai pegar os grandes nomes da direita. Burke, assim, Burke. O primeiro nome da direita. Você vai falar sempre um esquerdista universitário, um cara que estuda sociologia e tal. Fala assim, qual que é o principal livro do Burke? Ele não sabe nenhum nome, entendeu? Essa é a grande questão. Mas não é o que Você acha que eles assim, olha, estudam o socialismo utópico? Você acha que eles estudam o socialismo eu estudo clássico? Marx, eu estudo Sartre, com todo eu respeito, estudo eles não sabem, Deleuze, com todo eu respeito, estudo Foucault. falar cara. socialismo Sobre utópico é Robert redundância. Eles não, na faculdade Socialismo ninguém estuda utópico, nenhum o pensamento socialismo de é nenhum utopia. pensador de nenhum lado. É utopia, é Reparem, Não, eu redundância. leio todos esses caras, você entra numa faculdade, é faculdade? impossível você não saber. Se você entra numa faculdade que de sabem são humanas os que no Brasil, você procuraram. sabe o que é a escola de Frankfurt, mas você não sabe um autor de direita. Não é verdade. Um autor. Na faculdade você não sabe ninguém quem é Eric estuda escola Fögel, nenhuma. entendeu? Eu gosto da escola de Frankfurt, que é uma Ninguém estuda na escola de putaria Frankfurt. maravilhosa. Exatamente. Que isso, A Emílio? escola de Frankfurt, Claro que é. maravilhosa. O Feliciano vai gostar da escola de Frankfurt, depois nós vamos dar uma lida lá, você vai ficar Putaria? Entrar nas louco. páginas. Deixa eu falar sério agora. Por exemplo, que nem a gente tá falando Eu tava assim, falando muito sério. no negócio acadêmico e tal, não sei o quê. Vamos trazer pro normal. Pra porrada. Não, pro normal. Porque, por exemplo, o cara Oi, fala... Emílio, Ontem o professor Emílio, Vila... Desculpa te Oi, interromper, desculpa. senão eu vou perder o Claro, raciocínio. claro. Queria, então, fazer aqui meus agradecimentos ao Morrison, que eu tenho aprendido muito com ele, e dizer que nós somos parceiros de... Balada, né? Foram no Villa Country semana passada. Nós somos parceiros de Fecharam uma processo. Ah, tá. Ah, é? Os dois processados por Caetano Veloso. Ah, vocês Opa. difamaram Caetano E eu não junto. posso falar mais nada, porque eu tenho medo de outro Difamaram. processo. Deixa eu ficar quieto aqui. Muito bem. Então vamos lá. Vamos lá. A gente tem... vamos pensar o seguinte. A gente tem um pensamento mundial. O pensamento mundial, principalmente de imprensa, que é mais pra canhota. Que é o quê? Aquele negócio de democracia, direitos humanos... Socialismo. Progressismo. Não, então, mas o professor Vila aqui esteve e ele falou que esse socialismo do PT não é um socialismo. Isso aí é mais ou menos um sindicato. Um sindicato. Porque ele não tem esse mesmo... O viés deles é outro pensamento. Eles não sei, professor entende mais que eu. Eles estão tentando reinventar a esquerda, essa é a verdade. Estão tentando, é uma nova esquerda. Seria esse o nome? Podemos dar esse nome? É uma nova esquerda. Eles até usaram esse termo na América Latina, né? Socialismo do século XXI. Porque, na verdade, o que a gente quer dizer quando a gente fala que o PT é socialista? Não é falar assim, o PT é igual Stalin. O Lula não é igual Stalin. Ele não criou um gulag. Só que ele faz parte de um movimento internacional que tenta implantar com diferentes graus, sobre tudo isso, uma forma de socialismo que é um movimento necessariamente internacionalista. Então, por exemplo... São Paulo, quase. O Foro de São Paulo, ele é o think tank, são os pensadores que vão criar isso. Então, assim, quando você pensa, mas o Lula não é o Maduro, ele não é o Fidel Castro, mas ele está como a feição bonitinha internacional desse mesmo movimento. Então, quer dizer, você pega o Odebrecht, o Lula ganha aqui, bonitinho, falando eu sou democrático, não sei mais o quê, e ele vai dar dinheiro pra Venezuela. Quem financia o socialismo venezuelano, aquele lá de dar tiro no meio da rua em estudante, de matar a gente, não é tiro de bala de borracha, é tiro de matar, quem vai financiar aquilo ali é o Lula. Quem vai tentar fazer uma internacional socialista nova é o Lula com Gaddafi, entendeu? Na ânsia de criar a Ursal. Usaram esse Pelo nome e amor de falaram assim, Deus, mas é esse nome não é piada. verdadeiro. União das Repúblicas Esse nome não é Mas isso Socialistas. verdadeiro. é fake news. Mas ele isso foi não, feito isso é uma isso. piada. Gente, pelo amor Foi de feito Deus. isso, não tem o mesmo nome, a diferença é o nome só. fundo de Foi uma- a verdade. pessoa que inventou há um essa história fundo já de verdade. contou Não, tudo. não, Inventou o não. nome só o nome. O Então resto tá bom, tá lá. o Foro de São Paulo é uma invenção. Foro Foro de São Paulo é de Foro mentira o Foro também. de São Paulo é uma São Paulo invenção. aconteceu, mas ninguém Não, não acha aconteceu, que não não. acontece. Existe. Mas ninguém acha que aquilo ali é pra implantar Mas é o claro que socialismo. ninguém acha, mas é claro que Os não pode caras do achar. foro acham, 13 só anos isso. no poder. Só eles acham. O que Só eles eles, fizeram não. pra implantar o socialismo no Brasil em 13 anos no É poder? isso que eu tô Nada. falando. Eles não querem implantar o socialismo. Nada. Eu acho que a gente fala, eles faz parte de um movimento internacional. Agora, quem tá implantando o socialismo entendi. na Venezuela, O na Brasil é só um cofre pra Nicarágua, implantar em todos pros esses outros. países, O Bolívia... Brasil não é só um o foro. poste, o Brasil é um exemplo. Cofre. O Brasil era o país mais pujante da América, poxa. Daqui Então da a ideia é nossa o Brasil América ser do só um Sul. cofre capitalista pra bancar Também, a revolução basicamente, social. exatamente. Exatamente, você Viagem. entendeu Pelo amor de tudo. Deus, Não, na gente. viagem Buga. Buga Noblat, você entendeu Você tudo. conseguiu aprender comigo. Parabéns. Olha, Nossa, eu, não. eu não tô doutrinado não acredito. Glória a Deus. Glória a Deus. Leva 10, menino. Não, então, eles falam que existe essa, que é o Foro de São Paulo, que, de Deus. que os caras da canhota... Porque quando acabou a União Soviética, na época, no final dos anos 80, estiveram aqui em São Paulo, o Barba, teve o velho Fidel, O outro saudades Fidel, saudades de Fidel, sentar no colo de Fidel, aquele charuto maravilhoso. Sentou a turma aqui e falou, vamos fazer um esquema aqui
que seja um socialismo da América Latina. Mas aqui o que acontece? O socialismo tem que ser adaptado. Por quê? Porque aqui a gente tem muito católico, tem muito isso aqui, e lá não existe religião, tal, é diferente. Então eles bolaram um jeito de fazer um esquema aqui, mas meio tupiniquim, né? Não dá muito certo. A inteligência da esquerda... Não funciona muito bem. A inteligência da esquerda tem que ser dada mão à palmatória, né? Como o comunismo ele é anticristão, ele é antirreligião, porque para o comunismo o Estado tem que ser Deus. As pessoas têm que depender do Estado para tudo. Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa tudo que tem. O Estado tem que estar acima de tudo. Quando chegam aqui no Ocidente, eles esbarram no cristianismo. Porque o cristão, sendo ele fraco ou um gigante, quando ele tem algum problema, Emílio, ele não vai na prefeitura. Todo cristão, quando tem problema, ele vai para a igreja dele, dobra o joelho, começa a rezar, a orar, acende vela, e ele busca um poder sobrenatural. E milagre não se explica, as pessoas recebem a bênção. E tanto é que Karl Marx chamou a religião de ópio do povo, porque ele não consegue colocar o Estado como Deus se tem um Deus que é concorrente a ele. Eles são tão inteligentes que chegam aqui no Brasil, aqui no nosso Ocidente, e criam um comunismo misturado com a religião. A teologia da libertação é o quê? Sim. A teologia da libertação são os padres vermelhos que abraçaram o comunismo, pegaram algumas falas de Cristo e criaram o caminho para se criar o PT. Mas isso aí não o PT foi... nasce disso. Então, mas isso aí foi na época da repressão, né? Que a igreja também, não só a igreja, mas também o rabino lá, o nosso querido... O Henry Sobel. Henry Sobel. É de que repressão você está falando? Da ditadura. Não, eu Que digo... ditadura? Eu digo porque é o seguinte, antigamente... Ditadura Há quanto tempo? Aqui no Brasil? Aqui colocou rato. Nunca né? teve Que ditadura. Não teve no Brasil. ditadura. Não teve nenhuma No Brasil, ditadura não. no Brasil? Não pôde eleger presidente por mais de 20 No Brasil anos. nós tivemos uma intervenção militar com apoiamento do Congresso Nacional, que nunca foi fechado, com votos das pessoas e tudo mais, e governaram o nosso país. E ninguém sofreu tortura no Brasil? Bom, eu fiquei sabendo, na Comissão da Verdade, criada pelo Luiz Erundina, 436 pessoas morreram e mais umas 500 ou 600 desapareceram, né? Isso em 22 anos de um regime militar. Ditadura, eu te falo que é a União Soviética, 30 milhões assassinados, China... mais 65 milhões assassinados por Mao e por aí vai. Isso é ditadura. Milhões sendo assassinados, campos de concentração, gulags. Aqui no Brasil, esses que foram assassinados são esses comunistas que soltavam bomba, são esses comunistas que mataram pessoas, que sequestravam pessoas. Falar em ditadura, eu conheço, minha família é tudo pobre. Né, vem de família extremamente pobre. Meu avô nunca me falou de ditadura, ele nunca foi perseguido, nunca tomou uma borrachada de ninguém, porque era cortador de cana, trabalhava, cuidava da família dele, nunca teve problema com o exército. Não, mas é ruim, de qualquer jeito é ruim. Pelo contrário, eu me lembro da gente poder andar na rua, eu me lembro de você poder... Não, Feliciano, qualquer jeito é ruim. Cumprimentar seu pai, sua mãe. O bom é... Eu não estou aqui justificando de qualquer mortes. jeito, o bom é votar, se morresse uma pessoa brigar. só por causa do seu pensamento, isso já seria desumano. Você mas sabe... comparar o Brasil a uma ditadura... Ditadura é esse pessoal que o PT apoia. Venezuela, Angola, que já teve por um processo de quase 40 anos governado pelo Eduardo. Inclusive, eu fui proibido de entrar em Angola. Tá, eu vou fazer um meia-culpa aqui. Meia-culpa não, um desabafo. Eu sou extremamente querido em Angola, porque em Angola tem uma igreja extremamente gigante. Eu fui proibido de entrar lá por ser contra o PT. Mas imagina, a minha equipe toda tiveram visto negado. Eu ia para um evento no estádio lá com 100 mil pessoas, estavam me esperando. Como eles não podem me bloquear, porque o meu passaporte é diplomático, disseram, o senhor entra, mas a sua equipe não. Ou seja, o senhor não é bem-vindo aqui, porque eu fui contra o Lula aqui. Então, isso é fascismo. Mandando em tudo. O Odebrecht faliu aquele país. Mas isso que o senhor falou é muito isso sério. é fascismo. De que não teve ditadura. Não teve ditadura. De que as pessoas que sofreram com a ditadura mereceram, o senhor de certa maneira isso eu não estou dizendo isso. Agora, Feliciano, o Vladimir Herzog, por exemplo, que morreu durante a ditadura, enforcado, tentaram falar que ele se suicidou. Você acha, por exemplo, que ele mereceu aquilo? Eu estou te dizendo que não houve um regime de ditadura como se fala. Mas foi como eu disse, são 436 pessoas. Meu amigo, nos últimos 20 anos de governo do PT, você sabe quantas pessoas foram assassinadas na rua, não? Da nossa democracia? O ano passado foram 63 mil pessoas assassinadas. Não, mas não dá pra comparar. Eu tô te dizendo que na época... É tão ruim quanto, na época desse povo que vocês estão dizendo que foram ditadores, não tinha assassinato assim. A liberdade, é claro que a democracia tem um preço. O preço da democracia é alto, a liberdade custa caro. Mas falar em ditadura, não houve ditadura no Brasil. Mas o que você acha que aconteceu com o Vladimir Herzog, que ele tá falando?
Houve um regime de exceção. Pronto. O quê? Um regime de exceção. Não é, isso aí, você... eu acho, para você entender esse movimento, foi o movimento da Guerra Fria, né? Foi o movimento que tinha lá a União Soviética, Estados Unidos. que eles entraram na China, na Coreia, no Vietnã, tal, não sei o que, eles estavam entrando, tomando conta. Aí Estados Unidos, que era da democracia, os caras que ganharam a Segunda Guerra Mundial, e eles fizeram intervenções aqui na América do Sul, no Brasil, Mas no não Chile. interviram. Eu sei, porque o cara entrou em Cuba, eles entraram em Cuba, fizeram Cuba, aí os caras ficaram, foi uma loucura que teve o mundo com bomba nuclear, tal, e não sei o quê. Foi um momento, um período bem ruim, né, que o mundo viveu naquela época, né? Talvez se entra nesse... Mas também não interessa isso. Isso faz parte do passado. A gente só fala de ditadura nesse país. O Noblar citou esse rapaz aí que foi morto. Por exemplo, o Brasil elegeu a Dilma. E a Dilma estava no atentado contra aquele soldado que foi assassinado. Mário Cosel, tá aí o nome. O historiador do meu lado me ajuda muito. Então, e aí? Mas isso não justifica o Estado. Mas por isso eu disse, não foi ditadura. Não justifica nenhum lado. Não houve ditadura. Houve um regime militar. Porque a ditadura ela é tomada. Golpe. Quer ver uma ditadura? Eleja o Haddad. Aí Haddad sai do Brasil, fica Manuela como vice-presidente comunista. Pô, maravilhosa. Aí o golpe acontece. Maravilhosa. Imagina um comunista. Vamos misturar as coisas. Imagina Maravilhosa. uma comunista governando o nosso país. Maravilhosa. Pronto, aí nós temos... Deixa eu falar, o que eu ia falar mesmo, agora que você falou, tal, agora eu Posso esqueci. pegar a onda do Haddad aqui? O que você achou do lance da Bíblia que ele jogou fora lá? A Biblinha mas isso é fake news também. Não, fake news não. Não, Ué, por que fake news? Ele falou que foi roubado. O Haddad falou, roubaram minha Bíblia. O cara é cercado de segurança. Os cara vai roubar a Bíblia, vai jogar então fora a Bíblia. Peraí, quem é que furta uma Bíblia e deixa no mesmo cara lugar que rouba? furtou? O cara tá no palanque do PT, cheio de segurança, com a polícia e tudo mais. Os caras vão roubar? Ou a segurança que tá fraca, ou ele tá falando que os petistas... O petista que rouba, né? Vossa Excelência... Pois não, com a palavra. Te dou a parte. Só tinha petistas ali. Você esperava o quê? Olha lá, tá vendo? Estão desdenhando. Estão todos presos. O ex-presidente Lula tá preso, os tesoureiros do PT estão presos, os ministros estão presos. Tudo preso. Tudo preso. Votar em Haddad é imoral. Você pode nem gostar do Jair Bolsonaro, pode chamar ele do que quiser, mas o cara é honesto, é limpo. E é a chance da mudança do nosso país. Não, é novo, né? É um novo. A gente não votar sabe no PT bem. é dar o mesmo do mesmo. É você falar assim, ó, eu tô te dando a carta branca pra você poder continuar roubando, quebrando Petrobras, quebrando tudo. É imoral pro brasileiro, principalmente pro paulista, votar no Haddad. É imoral votar no Haddad. É como o paulista que bate no peito de ser o estado mais conservador da nação, um povo que tem uma vida social melhor do que a dos demais estados do nosso país, porque muitos estados são quebrados, e a pessoa pegar e votar no Tiririca, poxa. Depois de mais de 200 mil votos. 500 mil votos. Entende? Por quê? Aí depois como é que essas pessoas querem reclamar da situação do país? Então é difícil, mas é a democracia a beleza da democracia. Pois não, Morgenstern. Eu posso fazer um break? Rápido. Então vamos fazer um break no próximo bloco. Qual será o subtema? Paz nos estádios. As pessoas estão muito nervosas. Eu quero saber o que a gente pode unificar o país. Você acha Chega, não aguento mais. Tá cansativo não, eu quero isso daí. Que passe logo. Eu acho que as pessoas estão brigando demais. Tem uma hora que a gente vai precisar dar uma volta com isso daí. Eu acho Nós bom. precisamos de alguém que pacifique. Bom porque as pessoas estão mais politizadas. Essa polarização, as pessoas começaram a ter mais opinião até se informar. Mas tá desagradável. Tá muito Chega chato. de briga no Twitter. Acho que As passa pessoas nos estádios. Legais. É muito As ataque. pessoas podiam fazer um curso pra serem legais, pra Sim. deixarem de ser chatas. Será que a Uma gente coisa vai... é você tá errado, outra coisa é você ser chato. É pior ainda. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje, Marco Feliciano, mande a sua pergunta aqui. Feliciano no Pânico, aqui na programação da Jovem Pan. Temos o calma aí, o Guga. Daciolo me mandou uma mensagem. Mentira! Daqui a pouquinho. Peraí, calma. Quem vos fala é Daciolo. Peraí. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico.
bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje temos uma presença ilustre. Nós temos aqui, ele foi reeleito deputado federal por São Paulo, quase 400 mil votos, presidente da Assembleia de Deus. Ele, o Marco Feliciano, ele já foi lá do... Você já foi de Direitos Humanos. Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Meu maior trauma. Que deu aquela treta. Pelo amor de Deus. Quanta treta ali, hein? Nem você acha que essa nova legislatura, né? Chama-se legislatura. Sim, nova legislatura. Você acha que vai ser mais calma ou você acha que as pessoas vão estar com uns nervos à flor da pele? Ou você acha que já enjoou tudo isso, já... Eu acho que é só o início de um novo livro, né? Porque imagine que 250 deputados novos, né? Quase isso. Então a metade do parlamento. Pessoas, a maioria inexperientes. E todo inexperiente ele chega achando que pode inventar a roda, né? Falamos isso pouquinho. O Kim tá numa... Dá uma dura nele. Quem mandou uma mensagem pra mim esses dias? Dá uma dura no Feliciano. Dá uma dura no Kim. Você me apoia aqui pra ser candidato a presidente da Câmara, né? Ele mandou? Mandou pra mim. Que nós temos contato. Só a Globo não mostra. Aí eu falei com ele, Kim, você já conversou com o seu partido? Que o Rodrigo com certeza vai querer a reeleição, né? Claro. Ele falou, não, já estamos tudo acertados. Eu falei, então quando a gente tiver pessoalmente, a gente conversa, né? Mas ele tem essa gana, né? É jovem, que é uma mudança radical. O parlamento, ele é técnico. Quando você muda o parlamento da noite para o dia, isso cria um problema, que ele é técnico. Se você não conhece regimentos, se você não conhece como funciona o trâmite das leis, se você não souber como fazer acordo, né? Nenhum projeto passa na casa se não houver um acordo partidário, acordo de deputados, né? Não adianta você ter a verborragia e você não ter a habilidade de juntar, né? Lá o parlamento não é lugar de se criar muros, tem que criar pontes. Né? E o que você acha dessa candidatura dele, Bran? Você acha que é precipitado ou não? Não, ele é bom marqueteiro. Quem é bom marqueteiro? Ele é inteligente. Ele sabe o que ele quer, né? Não deve dar em nada, vai ser muito difícil para ele viabilizar. Viabilizar não, até para viabilizar, porque ele pode ter um problema dentro do próprio partido. Lembra quando o Sandro Mabel, que era do PMDB, lançou o nome dele para ser presidente da Câmara contra alguém do PMDB, foi expulso do partido, né? Então é complicado. Agora, ontem eu fui estudar um pouco sobre você. Estão falando que eu não estudo, eu fui estudar um pouco sobre Marina, muito obrigado. Parabéns, motivo de orgulho, pô. Tá vendo? Glória a Deus. E aí eu tava vendo. Eu vi alguns vídeos e você me parece ser uma pessoa calma. Extremamente calma, pelo menos aqui tá parecendo calma. E eu vi que você brigou com muita gente, com a Xuxa, com o Caetano. Com a Xuxa? Com a Xuxa. Na verdade, veja só. Queria saber por que de tanta briga. Toda vez que eu vou falar, as pessoas falam que eu estou minimizando ou que eu estou me vitimizando. Não foi isso. Como eu fui exposto à Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Casa, e a Comissão de Direitos Humanos era uma comissão emblemática da esquerda, né? Direitos Humanos, esses nomes foram criados pela esquerda. E aí eles colocam na frente da Comissão de Direitos Humanos um pastor, né? Um conservador. Eles ficaram apavorados, para eles era um símbolo. Aquela comissão nunca serviu para nada. Tanto é que a pior comissão da casa, a comissão mais simples da casa, era a comissão que o PT naquele momento achou por bem largar para poder pegar uma comissão maior, como a Comissão de Constituição e Justiça, onde você tem força. Então foi uma briga ideológica ali. E a imprensa começou a tentar desconstruir a minha imagem, a grande imprensa, os próprios artistas. E só tem o PT sabe fazer isso muito bem, né? Desconstruir a imagem de alguém, né? Destruir a imagem de uma pessoa. Me acusaram do que eu não sou, me chamaram de homofóbico, de racista, de misógino, de perseguidor de gays, disso, daquilo, que eu ia matar, que eu roubava. Levantaram a minha vida, colocaram a minha vida de cabeça para baixo. E eu, como não sou de briga, né? Eu não sei bater, mas eu sei apanhar. Talvez essa seja uma das vitórias que eu tenho na vida. Não sei bater, mas sei apanhar. E aguento. Suportei e eu tive contra mim, por exemplo, a Xuxa, que postou no Facebook dela uma frase que alguém mandou para ela. Supostamente eu tinha dito. A frase era assim: toda criança negra nasce sem alma. My God. Portanto, não é um ser humano, é um animal. Nossa. Mas eu nunca disse isso. Fizeram aqueles Ninguém fala uma barbaridade. Meu Deus do céu. Fizeram ninguém consegue ter essa maldade. Inclusive, toda vez que eu toco nesse assunto, eu acabo me emocionando porque isso me feriu profundamente. Feriu a minha família,
não sei se você lembra, um dia eu coloquei a foto do meu pai aqui. Um negão de 2 metros de altura, do cabelo branco, preto do cabelo branco é meu pai. Né? E quando a Xuxa, que tinha na época 10 milhões de seguidores no Facebook, põe isso de assim, olha o que esse homem disse, eu apanhei na rua por causa disso. Minhas filhas tiveram que deixar de ir na escola por causa disso. Sem procurar saber o que aconteceu. E detalhe, ela nunca me pediu perdão. Nunca. Então, essas pessoas começaram a me atacar gratuitamente. Caetano Veloso me atacou gratuitamente porque eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e depois resolvi um problema da cidade dele. Ela deve ser maçom. Não sei o que da alma. Ela deve ser. Você perdoou ela? Marlene. Olha só, se perdão é esquecimento, e isso ainda me provoca emoções, eu confesso a você, eu não consigo esquecer. Porque eu queria um dia estar cara a cara com ela e eu vi ela falar pra mim, olha, eu errei. Porque se ela diz pra mim, eu errei, então o meu coração vai ficar livre. Porque ela sabe que é mentira e sustentou isso até hoje. Próximo Dance Brasil teremos Marco Feliciano. Ô, Silas. Silas? Mas eu oro por ela. Ô, Feliciano, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tocando nesse assunto, eu estava pensando ontem com os meus botões. Eu chamo ele de cabo, hein? Eu estava correndo e estava pensando sobre essa eleição, as tretas, as brigas, tal, não sei o quê. Mas eu nunca vi uma eleição, como é que eu vou dizer, com tamanha participação. A participação que eu digo, a gente já viu eleição onde você tem, por exemplo, os caras do PT que são organizados, eles saíam com as bandeiras, eles saíam durante a eleição, a gente viu muito engajados, né? Vamos chamar assim, do engajamento. Mas eu vi nessa eleição o engajamento de pessoas físicas. Por exemplo, o Gordão querendo... Quem foi? O Gordão... Tá falando do quê? O Gordão querendo que eu vote. A Marina Manteiga tentando convencer as pessoas... Entraram nessa. As pessoas discutindo umas com as outras, discutindo o voto. Eu não sei se isso é um fenômeno tecnológico, porque aqui esse WhatsApp é muito usado no Brasil. Eu não sei se isso foi um evento, mas eu achei isso bacana. Por quê? Porque você viu que a intelectualidade ou a imprensa que tenta ser mais elitista, que você tenta levar um pensamento mais elitista ou o pensamento que você acha, eu acho que isso não valeu nessa eleição. Por quê? Porque as pessoas, elas estavam discutindo entre elas, falando bobagem ou não, com fake news ou não. Dane-se. Não teve monopólio da informação. Mas não teve um monopólio. Era você discutindo na mesa com a tua família, irmão brigando com o irmão e tal. Eu achei isso bacana. Não teve filtro, isso foi perfeito. Você não achou isso legal? Eu acho que dessa eleição? Começamos a viver a democracia plena. Isso é a plenitude da democracia. Né? E ela vai se esmerando até chegar num consenso de quase perfeição, que não é esse momento. Né? Mas o povo trabalhando sem manipulação, né? Direta, é claro que teve muita fake news, mas isso eu vi isso com bons olhos. Vou te dar um exemplo, por exemplo, a igreja cristã, a igreja evangélica. A igreja evangélica até 2009, para o pastor, para a igreja, a política era do diabo. Não se debatia, não se falava de política, a igreja não tomava posição, não tomava postura. Tanto que quando eu me candidatei, eu quase fui expulso da igreja. A igreja achou que ia perder um pastor, né? E aí a minha atuação política começou, como eu tenho um canal de comunicação muito grande, eu tenho 5 milhões de pessoas no Facebook, 1 milhão no Instagram, eu comecei a mostrar o que é a vida política para a igreja. E como formador de opinião, eu levantei o senso crítico dentro da religião evangélica. Aí veio Malafaia com o discurso dele também, e criamos um movimento. Hoje, a igreja evangélica agora foi decisiva nesse número de votos que teve Jair Bolsonaro. Né? Porque existe a bancada evangélica? Existe isso? A bancada não, existe uma frente, né? Existe uma frente evangélica que agora aumentou, inclusive. Nós perdemos muitos, mas vieram novos. Mas os evangélicos, eles não são também uma homogeneidade. Não, né? não existe isso em nenhuma área, igrejas... né? Não existe isso entre professores, nem entre radialistas, nada. Né? Agora não existe também na igreja. Nós temos os evangélicos vermelhos, liderados aí por Ariovaldo Ramos, né, que é um pensador aí da Igreja Presbiteriana. Já tive debates com ele, inclusive na Comissão de Direitos Humanos, quando eu estava sofrendo lá os ataques, a igreja da qual eu faço parte não me defendeu. E de repente chega ali uma cuspideira na tribuna da Câmara com um papel que tinha 260 assinaturas de pastores que eram contra mim na frente da Comissão de Direitos Humanos.
E eu pedi para ver o papel e estava lá encabeçado por quem? Ariovaldo Ramos. Marquei uma reunião com ele aqui em São Paulo, vim explicar para ele o que era a Comissão de Direitos Humanos, como é que era debatido, qual era o pensamento da esquerda e não entrou na cabeça dele nem dos outros, porque você tem vídeo do Ariovaldo Ramos chorando no enterro de Hugo Chávez, dizendo que Hugo Chávez era semelhante a Jesus Cristo. Nossa. Então, esses são os cristãos que apoiam hoje o Haddad. Teve até um movimento aqui em São Paulo, evangélicos pró-Haddad. Né? Então, mas tem evangélico pelo aborto, umas coisas assim? Nós temos um evangélico que me chamou de maçom, pô. Não tem evangélico pelo Bolsonaro também? Agora, aproveitando esse gancho, então, também o Jesus ele morreu sendo torturado. E o Bolsonaro já falou que é a favor da tortura. Não é um pouco tomou facada aí, pô. votar num cara desse. Tomou facada aí, pô. Peraí. Amigo, pois bem, o torturador tomou uma facada, poxa, né? Eu tomei uma facada aí, só. O Bolsonaro não é isso. Ele fala, veja só, eu vou explicar pra você o que eu penso do Bolsonaro. Pense numa pessoa que apanhou 26 anos dentro do parlamento. Por 26 anos ele foi uma espécie de bufão dentro do parlamento. Um ser histriônico no parlamento. Toda vez que ele chegava, todo mundo debochava dele. Esse é o Bolsonaro. Por que debochavam? Por causa dos posicionamentos dele, porque é um posicionamento conservador num país dominado pela esquerda. Qualquer coisa que ele falasse, as pessoas alfinetavam, processavam. Você vai machucando a pessoa. Você não conhece aquela história? Cão mordido de cobra tem medo de linguiça? Né? Então ele criou aquele... Bolsonaro, você conversa com ele 5 minutos, ele acha que todo mundo quer bater nele, porque apanhou a vida toda. Então isso é um fenômeno que ele hoje começa a tratar dentro de si, porque nem ele sonhava que um dia isso fosse acontecer. E ele chegou nesse nível. Mas evangélico também, né? Oi? O evangélico também teve muita discriminação. Muita. Até hoje. Até hoje. Pega as novelas da Rede Globo, toda vez que põe um crente, ele é maluco. O crente, ele é doido, ele rouba, o pastor só toma dinheiro. Falando em novela, você ficou indignado com o beijo triplo da novela, né? Eu nem soube que beijo. Teve beijo triplo? Ah, não sei, até que tá na pauta que a Panela falou, levanta essa que é boa. Levanta, ele nem sabia da novela. Beijo triplo. Mas falando sobre o que é um beijo triplo? São mulher, pode ser 2 homens. Ao mesmo tempo. Nós vamos colocar você no grupo do Dória. Exatamente. Aí você vai ver o que é beijo maldade, isso é maldade. Eu não acho muito legal, mas se você quiser... Mas sabe o que eu fico pensando? Por exemplo, agora que o WhatsApp é um canal livre até, né? Você, dos bons modos da religião. Quando você recebeu esse vídeo do Dória, você chegou... Recebi. E o que você faz quando você fala? Você alerta as pessoas, fala, não assista isso. Eu recebi... Encaminha, apaga. Quem me mandou foi um amigo, né? Que é político, e disse assim... O que você acha? Eu não entendo nada de tecnologia, mas qualquer um vê que é montagem. É montagem. O rosto dele não cabe dentro da imagem, tá? É só ampliar e ter paciência de colocar em câmera lenta, frame e pronto. Né? Mas é de uma baixeza, né? É tão legal que a gente não quer acreditar. A gente quer acreditar. É uma baixaria, mas dá uma inveja. Veja só, isso aí com Dória é mais ou menos o que aconteceu comigo há 3 dias da eleição, que me chamar de maçom. Com qual intuito se faz isso? Tirar o cara da linha de frente, roubar os votos dele. Então esse submundo da política não devia existir, né? Mas é difícil, né? Mas é difícil controlar, né? Mas não tem como controlar. Mas isso é só uma educação, né? Então, mas você não acha que isso aí é do ser humano? Não, isso é maldade mesmo, é maldade, isso é maldade pensada. Isso aí são pessoas que acordam de manhã e dizem assim, hoje eu vou destruir o Emílio, o que eu vou fazer para acabar com ele? O seu brilho incomoda. É aquela velha história da cobra que mordeu um pirilampo. Vocês conhecem a história? Não. A cobra estava lá, de repente passou um pirilampo, ela pegou e abocanhou ele. O pirilampo gritou dentro da boca dela, você pode me matar, mas me explica por que você está me matando, porque na cadeia alimentar a cobra não come pirilampo. Ela disse, o seu brilho me incomoda. Bonito. Pronto, é só isso. Então, quando o seu brilho incomoda, as pessoas não suportam viver na obscuridade delas. Elas querem te arrastar para lá. Né? Essa é a inveja, né? Eu lembro de uma história que eu vi na escola dominical, muitos anos. Eu era criança ainda, a professora disse que no Oriente Médio, 2 cegos, eram 2 cegos, isso. 2 homens pobres encontraram uma lâmpada. Né? Os 2 pularam em cima da lâmpada, esfregaram, saiu um gênio. O gênio não sabia quem tinha esfregado a lâmpada primeiro e disse assim, olha, eu não sei quem esfregou primeiro, então vamos fazer o seguinte, o que um de vocês pedir eu dou em dobro para o outro.
Os dois se abraçaram, pularam, disseram, poxa, eu tô feliz agora, se você pedir uma fazenda eu vou ter 2, ou se você pedir 100 cabeças de gado eu vou ter 200. Daqui a pouco, foi, então você vai ter mais do que eu? O mais forte agarrou o mais fraco e disse assim, você pede você primeiro, pede você, senão eu te mato. O cara sufocando, disse, tá bom, eu quero ser cego de um olho. O outro ficou cego dos dois. Ou seja, essa é a porcaria da inveja, né? A pessoa não se importa ela não ter desde que você não tenha. Mas você não acha que é o poder que é... Poder é poder, né? Poder você tá lá, você faz parte do... O poder é um afrodisíaco, né? Lá pelos corredores de Brasília nós temos os cantos de sereia, né? Mas é só não cair neles, eu não caí. Deixa eu fazer uma... Existem deputados políticos honestos. Você acha que não chega pra gente de bandeja também essas coisas? Eu não tinha cultura política e não entendia nada dessas questões de imprensa. O primeiro mandato, o Roberto está aqui do meu lado, o Roberto foi meu assessor, chegou um cidadão lá dentro, evangélico, fez uma proposta indecente para mim. Eu fiquei tão ruborizado com aquilo que eu peguei o telefone e chamei a polícia legislativa. Dei voz de prisão, ele prendi. Se eu entendesse de política, eu tinha chamado a imprensa. Eu prendi alguém que tentou me corromper. Né? Para mim não precisou aquilo, porque o meu caráter foi moldado assim. Pergunte se alguma vez mais fizeram algum tipo de proposta para mim. Não, porque esparramou, todo mundo sabe. Não toca nele que ele não aceita. Como Bolsonaro e outros. Tem pessoas honestas no parlamento. Algumas, inclusive, foram punidas. Quer ver um deputado que não devia ter perdido a eleição aqui de São Paulo? Arnaldo Faria de Sá. Um dos maiores defensores de aposentados, um crânio, um parlamentar exemplar, 12 mandatos, era uma segurança jurídica para nós, uma segurança regimental para nós. Perdeu a eleição, né? Entrou no vácuo dessa fúria da massa querendo mudança. Então, você achou isso bom? É claro que é bom por ver a população revoltar-se contra a corrupção. É bom ver a população participando. Só que uma mudança extremamente drástica, ela deixa sequelas. Porque eu disse, 250 novos parlamentares, sem experiência, chegando com sangue nos olhos, muitos eleitos, né, nessa onda, né, que teve de militar eleito, de pessoas... 32. Youtubers eleitos, né? Pessoas ator pornô. Ator pornô. Essa é uma boa, falar do Alexandre Frota. Se alguém falar dum-dum aqui, eu desço da cruz e vou brigar. O que você acha do Alexandre Frota? Feliciano, só uma sugestão. Só fazer uma sugestão pro Luciano, pro Feliciano. Feliciano, já que você foi eleito agora, e você quer passar uma imagem de um político inovador também, de um político que economiza despesa, por que você não divide o gabinete com o Alexandre Frota? Ele também foi eleito. Que isso? Alexandre Frota, seu amigo. Com todo respeito, a senhora e sua mãe vai... Colocou a mão. Eu não gosto do Alexandre Frota. Boa. O Noblar é meu amigo. A gente é amigo há bastante tempo. Eu tenho liberdade de brincar com ele. Por que você não gosta do Alexandre não teria Frota? dificuldade. Não, Frota, não é que eu não gosto, não. Frota hoje é um grande amigo. Demais. Só que em 2000... Eu vi a voz dele. Quem fez? Eu mesmo. Frota é que em 2013, naquele auê da Comissão de Direitos Humanos, Deus me... Olha só, como pastor, eu oro por milagres, né? E como político, eu fiz um. Eu ressuscitei Daniela Mercury. Ele é espirituoso. Eu acho bem bolado. Esse ano no stand-up. Eu 100 mil votos agora com essa. É sério, porque... Você tem humor, cara. Pelo menos ele... Por que você ressuscitou? Você devia deixar ela lá. A Daniela O último sucesso dela foi em 92. A Daniela bateu em mim de uma forma lá por causa da Comissão de Direitos Humanos, eu chamei ela de oportunista, né? Aí o movimento LGBT trouxe ela, porque ela cantou o maior hit da década de 90. O mérito tem que ser dado, ela tem talento, é uma grande cantora, só que perdeu a oportunidade de ficar quieta naquele momento. E eu disse que ela era oportunista, daqui a pouco a Daniela fechou um contrato com o Ministério da Cultura e começou a fazer os maiores shows, o país arrecadou, se não me falo a memória, quase 10 milhões só da Lei Rouanet, né? E ela se tornou a bandeira, o símbolo do movimento gay. Frota, na época, estava lançando um livro. Mas você não acha que é porque ela se assumiu também? Que não, ela o assumir veio depois. Né? Não posso também acreditar que... Veio bem depois. Mas ela se tornou a madrinha do movimento LGBT. O Frota estava lançando um livro na época. Eu acho que ele falou assim, bom, se eu falar do Feliciano, o livro vai bombar. E ele foi para um programa e disse que foi meu amante. Tá brincando. Ele falou isso. Ele falou que me chamava de Dum-Dum. Vem cá, Dum-Dum.
Mas dessa jaqueta, entendeu? Da onde vem Dum-Dum? Sei lá, a cabeça... Melhor. Tá, e Ele aí? bolou isso. Hoje vira uma Pronto, é brincadeira. maravilhoso. Ele rende, né, meu? Agora imagina todo mundo perguntando o que você vai fazer agora. Eu falei, vou fazer o quê? Se eu vou pra cima, o pessoal vai crescer. Então eu fiquei quieto, não levantei processo. Alguém me perguntava se é uma brincadeira, de mau gosto, mas é uma brincadeira. Brincadeira sadia. Passou o tempo, ele começou a ser perseguido pelo movimento LGBT. E aí um dia ele foi na Câmara, me encontrou e chorou, literalmente, falou, Feliciano, me perdoa. Eu fiz uma brincadeira, se fosse eu no seu lugar, teria me processado. Nós nos tornamos amigos. Tem uns 4 vídeos na internet, ele me pedindo perdão. Tem vários vídeos, ele fala, me perdoa, eu fiz uma brincadeira que não devia ter feito, você levou na esportiva, não me processou, né? Então, ser cristão às vezes é isso, é você se calar, né? Quero ver se você consegue perdoar o PT. E agora ele perdoar. ele é um parlamentar, Boa, agora Dom. eleito, né? 160 mil votos, vai estar lá, vai trabalhar. Deixa eu aproveitar esse assunto aqui e fazer uma Essa voz é nova, a primeira vez que É o vinheteiro. eu tô Grande meio rouco aqui. vinheteiro. Uma voz não. Uma pergunta muito delicada que eu queria fazer pra você é a respeito do kit gay. Porque, né, da cartilha gay, eu imagino que a criança que lê a cartilha gay, o kit gay, ela vai se tornar uma criança pederasta, né? Algumas vão se tornar crianças pederastas. Acho que não, pô. Claro que não. Essas crianças pederastas vão sofrer bullying na escola, que elas vão ser jovens, o bullying na escola é muito violento, quanto mais jovem. E eu fico imaginando quem é que está financiando isso. Eu acho que é a associação de psicólogos, Pra tratar as para pegar mais clientes, né, No futuro. criancinhas, Meu Deus do e céu. ganhar Os caras vai dinheiro além, meu. e ganhar dinheiro Não, com essa consultas. Essa história foi mal contada. Tanto é que os caras ficam bravos. Mas isso aqui, o Bolsonaro veio e ele falou isso aqui. Ele falou, não, eu tô lá, que a gente veio aqui, porque o Bolsonaro também vem aqui há bastante tempo. Isso aí. E aí ele falou, não, que a gente falou pra ele, pô, Bolsonaro, você não tem nenhuma lei sua e tal. Ele falou, não, eu tô lá pra segurar a lei dos outros. Minha função é segurar as merdas que estão fazendo lá, aquele jeitão dele lá. Você compreendeu? Tá ok? No parlamento. Meu negócio lá no parlamento é pra segurar tem essas leis que duas, vocês nem né? sabem o que é. No parlamento. Eu tô lá Não. pra segurar essas leis, No entendeu? parlamento. Tá ok? Tá ok. O parlamento, Então tá certo. o parlamento é um tortura. time. O parlamento é um time. As pessoas também perguntam, Feliciano, você tá lá, já tá indo pro 3º mandato, quantos projetos você apresentou? De mais de 100. Quantos aprovados? Nenhum. Por que não se aprovou nenhum projeto? Porque eu tenho um carimbo na minha testa. Eu fui contra o governo, fui contra o PT, tudo comigo da polêmica, como acontece com o Bolsonaro, né? Então, se o parlamento é um time, eu não sou atacante, eu sou um zagueiro. Então, Às vezes o zagueiro é mais importante do que o atacante. Isso. Então, foi Então isso a que ele gente falou. fica lá na zaga, não E deixa ele passar. Então, ele explicou muito bem esse negócio aqui. É que quando vai na campanha, cada um usa de um jeito o negócio. Não sei se foi assim. Era o seguinte, os professores falaram que tinham dificuldades para tratar com alunos, que existia muito bullying com os adolescentes. Nem era criança, era adolescente. Adolescentes pederastas. Uma homoafetividade. É isso, eles tinham um problema tal e não sei o quê. E aí surgiu a ideia de se fazer isso, acho que era na época da Dilma ainda. Foi. Existiu uma O Haddad comissão. o Haddad era o ministro da Educação. Mas nem rolou esse negócio. Aí o que aconteceu? Esses caras fizeram uma comissão e foram lá reclamar com a Dilma, falando, não, algumas famílias querem que isso aí não seja feito na escola. Algumas famílias querem que a educação sexual seja dada em casa. A gente não acha que isso é um atributo do Estado. Isso foi o que ele falou aqui. Também não sei se é verdade, não sei se é mentira, não sei onde é que está a verdade nesse ponto. Só que na época da eleição, cada um vai usar... Sim. Isso foi o que ele disse. O que eu acho que foi que aconteceu? O que eu acho interessante... Você estava lá, não estava? Tava. Eu participei da reunião com o Haddad e ele falou pra gente dentro da reunião, vou tirar isso agora, porque os livros foram feitos com dinheiro do MEC e foram para alguns estados. Ele disse que retiraria dos estados. Saiu da reunião, a imprensa cercou, ele disse, não falei nada para a bancada evangélica, porque petista é assim. Ele fala e não sustenta. Ele fala que você quer ouvir, viram as costas, ele faz totalmente o contrário, né? Então, o livro existia, né? O que a fúria deles é que pegou o nome kit gay. Eles ficam com raiva, né? Mas estão bebendo do remédio deles. A cura gay. Nunca teve cura gay. Quem criou esse nome foram eles, né? Ou seja, eles bebem do veneno. Quando é contra eles, é fake news, né? Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco.
Mas é Houve sim esse livro. E não foi mas só você não acha Emílio, que... Então, mas isso aí é comunicação, em nome da diversidade, que hoje é tão pregada, né, e o apelo é tão bonito, eu recebi aqui de São Paulo 2 escolas que mandaram para mim, pais que mandaram para mim denúncias. Uma escola aqui de São Paulo pegou as crianças durante uma semana e transformou as crianças em cobaia. Todos os meninos e meninas trocaram de roupa a semana inteira. A menina vestiu roupa de menino e o menino a roupa de menina. A professora queria mostrar para eles que homem e mulher era tudo igual. E pediu para as crianças não contar para os pais. Um menininho, criado em igreja evangélica, foi e contou para os pais. Virou um furdúncio. Fomos para cima da escola. A diretora não sabia. Era a mente da professora. Sim, mas aí não é culpa do PT. Em Brasília, isso é pensamento de esquerda. Não, isso pelo amor de Deus. Isso é pensamento de uma professora. Não. Decálogo de Lenin. Não, então, mas peraí. Primeiro mandamento do Decálogo de Lenin. Dê liberdade sexual aos seus jovens, você começa uma revolução no seu país. É simples assim. Ele é apócrifo, mas tudo bem. Assim. É apócrifo, mas é muito bem feito. Em 1904, o texto, né, escrito Como em 1904. é que é a história? Você pode repetir? Desculpa, não peguei. Dê liberdade? Dê liberdade sexual aos jovens e você inicia uma pequena revolução. Isso é verdade. A revolução da década de 60... Mas revolução sexual começa a mudar gay. O contexto. Não mas no nosso... A pessoa que ela nasce gay. Você vai fazendo ninguém nasce. Nasce. Não, eu tenho muitos amigos não há meus. prova científica. Você não sabe o que eu sinto quando eu vejo seu cavanhaque. Você nunca vai saber. Retirarei meu cavanhaque no próximo. Você não sabe. Mas você acha que a pessoa não nasce? Ninguém nasce. Eu tenho muitos amigos. Você acha que a pessoa é ensinada? Olha só, ela é incentivada. Fale mais sobre. Gay é uma condição. É uma condição. Não é condição. A pessoa nasce homem e nasce mulher. Tá. Só tem 2 gêneros, não tem 3, 4, 10. Não, mas homem, que é o Trump quer fazer lá agora. Homem, mas vai dar treta. É homem e mulher. O restante são adaptações. Acho que a pessoa pode escolher. Eu também acho que tem que escolher. Exato. Então, aí tá a palavra. Então, escolher. mas deixa eu te falar. A pessoa não nasce com isso. Mas a não existe o gênero. Não existe o gênero. Você tem algum amigo homossexual? Eu tenho. Muitos. Inclusive alguns que não se assumem. Mas, Feliciano, mas nós vamos... Tem uns que Espera você aí. vê de 4, 5 anos. Depois é processado e tem de menino, Flavião! Sai do armário, Flávio! Ô, Feliciano... É meio vesgo aqui, era sei. pra ele. Olhou pra cá, amigão. Mas deixa eu falar. Boa, Dundum! Essa treta... Ô, Feliciano, mas essa treta... Porque o que acontece? Quando você vai pra escola, tem um negócio do MEC, que é o Ministério nem sei se chamava MEC. Na minha época era MEC. Não é mais MEC. Ministério da Educação e Cultura. Então, aí tem o quê? A cultura hoje tem um ministério à parte. Aí tem o currículo, que é o que os professores, a Bíblia, lá é o currículo que o professor vai fazer em São Paulo, vai fazer no Nordeste, vai fazer no Norte, nas regiões ribeirinhas também. O Brasil inteiro tem o MEC. O que o cara fala é o seguinte: esse negócio, até onde vai esse negócio de você deixar o teu filho vestir roupa de menino ou não? O Estado interfere ali no negócio. É complicado. Deixa eu responder aqui para Marina. Não é professora. Então deixa eu te dar uma prova. Vai no MEC, é o MEC. Deixa eu dar para ela uma prova fidedigna aqui. Você já ouviu falar do PNE, Plano Nacional de Educação? O PNE é um Plano Nacional de Educação. Ele é votado pelo Parlamento. E ele vai direcionar pelos próximos 10 anos as condições de estudo, o que é a grade curricular, o que é que os meninos e meninas vão aprender na escola. O Plano Nacional de Educação, o último que nós aprovamos, eu tive a capacidade de sentar para ler. Eram 7.000 páginas. 7.000 páginas que veio do MEC. Então, haja tempo e haja habilidade para alguém ler 7.000 páginas. Começamos a grifar a palavra gênero. 1.300 e poucas citações. Isso chamou a atenção da gente. Aí você vai procurar saber. Você vai procurar saber em quem o pessoal do PT se baseou para criar esse novo Plano Nacional de Educação. Esbarramos naquela senhorita que veio aqui no Brasil e foi expulsa daqui, escorraçada. Judith Butler. A Judith Butler, ela é uma pensadora americana e ela criou a ideia de que o homem e a mulher são seres amorfos. Eles não nascem homem nem mulher, é uma construção social. São performances. O que você tem entre as suas pernas não define o seu sexo. Foi o que ela disse. Então, por isso, tanto impregnada a palavra gênero. Então, o que era gênero antigamente, menino? É sexo, masculino e feminino. Agora, quando você põe gênero, você abre um leque, porque tem... Só na Inglaterra, eu vi
um deputado inglês ir lá para fazer um discurso, ele citou mais de 130 variações de sexualidade. Nossa. Mas é uma coisa de maluco. Porque a sexualidade... No Canadá, agora há pouco tempo, uma menina disse assim, ela entrou na justiça dizendo assim, eu sou um gato, eu não sou um ser humano. Então, mas Feliciano, mas a sexualidade eu acho que é muito individual. Com certeza, somente isso. Então, e a gente sabe que não tem... Isso é que é legal do ser humano. A gente sabe que a gente não é igual a ninguém. Sim. Isso é que é bacana. Mas a gente tem que ver junto. O problema é até onde vai isso. É o negócio dos banheiros. Que acontece o seguinte, você fala, beleza, o banheiro eu vou deixar pro trans ter um banheiro. Aí você faz um banheiro. Aí o outro cara vai ele também vai ter o direito a ter um terceiro banheiro. Aí você vai ficar com banheiro pra cacete. 150 banheiros. Aí você vai falar, como é que eu vou bancar todos esses banheiros pra todas as pessoas que acham um jeito? Então como é que você vai fazer isso? Problema seu. Problema seu e da Comissão dos Direitos Humanos. Direitos dos manos. Posso fazer um break? Deixa eu fazer um break. Só terminar aqui, só pra dar esse puxãozinho. Lá no Piauí, agora, uma universidade piauiense, criou e foi aprovado pelo Ministério Público do Estado do Piauí a cota para aluno homossexual em universidade. Se você é negro e gay, você não precisa estudar mais. Lá naquela universidade você entra direto. Isso é justo? Podemos ser uma pauta para o próximo debate. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje Marco Feliciano aqui com a gente, batendo um papo. Temos o Guga Noblar. Daqui a pouco diz que tem uma bala de prata hoje. Tô esperando essa bala. Diz que vem uma bala de prata. Vazou. Prata pra acabar com o Bolsonaro. É uma bala de prata que vem aí. Diz que bala de prata? Aguarde. Não é contra mim, não. Aguarde. Remove a minha pé. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Está aqui o Marco Feliciano, pastor reeleito deputado federal por São Paulo com quase 400 mil votos, presidente da Assembleia de Deus. Está aqui mais uma vez, ele vai ficar mais 4 anos lá, olhando para ver se o que o presidente faz, se o presidente faz alguma merda ou não. Vai ficar fazendo lei pra gente, vai ficar aquela discussão toda. E a gente estava aqui debatendo sobre gênero, aquele assunto que é complicado e muito difícil de se chegar a um acordo. Delari deu a ideia de ter um banheiro unissex. É, uma boa. Também não vai funcionar. Por que não? Você já foi em banheiro de homem na balada? Graças a Deus, não. Marina, não vai o funcionar. Banheiro masculino serve pra proteger a mulher. Acredite nisso. Entendi. Então, a única função de existir banheiro masculino é pra proteger a mulher. Ô, Feliciano, você acha que essas questões vão acabar tudo lá no Supremo? Infelizmente. Você acha infelizmente? Infelizmente, mas você não acha porque o parlamento deveria ter a capacidade de debater os assuntos que são próprios da sociedade. O Supremo não pode criar leis. Demos tanto poder ao Supremo Tribunal Federal que a Constituição Federal hoje está rasgada. E se um artigo da Constituição está rasgado, a Constituição inteira pode estar Então, mas sofrendo. por exemplo, agora o cara que é um trans, ele pode ter o documento no nome dele. Eu acho isso um avanço. Por quê? Porque ele tendo o documento no nome dele não vai ferir ninguém. Sim, é uma coisa dele. E ele vai chegar legal, ele chegar lá, não chegar como Rogério Emílio. O que ele não pode é ter 2 documentos. Sim. Porque então, aí seria crime. Então, mas ele tem que ter apenas um. Eu acho legal ele chegar lá, vou votar. Quem vai? Meu nome é Fernanda Haddad Manteiga. Eu vou mudar meu nome para Fernanda Haddad Manteiga. E vou lá e vou votar com esse documento, que é o meu documento. Eu acho que porque isso aí é uma coisa... Ela não vai ferir ninguém. Essas questões são secundárias. Essas aí dá para se debater. Sim. Por exemplo, como dá para se debater o casamento de pessoas do mesmo sexo ao nível da união estável. Sim. A união estável dá para se debater. Porque nenhum ser humano é ignorante a ponto de saber que 2 pessoas viveram juntas, construíram um patrimônio, uma morre, a outra não tem direito. Né? Mas mesmo a união estável, há que se debater muito. Por exemplo, 2 homens moram juntos. Você, como é que é o nome dele? Como é que eu esqueci? Morgado, vou estar fazendo Vou falar de um programa com ele aqui. Imagina você e seu pai. De repente seu pai se descobre gay e ele arruma um namorado. Sim. E o seu pai tem uma aposentadoria boa. Mas você fez questão de cuidar do seu pai a vida toda. Se você tem 21 anos de idade, até 21 anos de idade, seu pai morre, você tem direito à aposentadoria dele. Certo. Se você passou de 21 anos, você tem direito à aposentadoria? Não mais. Mas o seu pai arrumou um namorado. Ficou com ele 1 semana e faleceu. Esse namorado vai ter a aposentadoria do seu pai pro resto da vida. 1 semana?
Se mostrou junto. É uma suposição. Eu estou dizendo que há um outro homem, há um terceiro homem na história. Que seja. Olha só. Ele cuidou do pai dele a vida toda. O pai é dele, não é dele. Ele cuidou do pai a vida toda, mas ele não tem direito à aposentadoria do pai. Mas o outro que ficou com o pai dele tem direito. Aí veja só, o que é que une esses homens? O que é que une ele ao pai dele? Não é o amor? Sim. É o afeto? E o que une o pai dele ao outro? Também não é o afeto? Sim. Então nós temos um problema jurídico. Por que é que um pode ter e o outro não tem? Então quando você começa a jogar e é isso que eu faço como parlamentar, não sou contra gay, nunca fui contra gay, eu só tento levar as coisas para o nível intelectual, né? Mulher aposenta no Brasil mais cedo que homem. Tá aqui a Marina. Marina, homem e mulher são iguais? Direitos iguais? Acho que não. Acha não. Sim ou não? Mas e os direitos iguais? Homem e mulher são tudo iguais, não é que todo mundo diz. São todos iguais. Homens e mulheres são iguais aonde? No intelecto, na mente. Passou disso, não tem nada igual. Não tem. Robustez física, condição de suportar isso ou aquilo. Pois, a mulher aposenta mais cedo por quê? Morgenstern, explica pra nós. Não, mas pera aí, mulher... Escuta. A mulher, ela tem uma tendência, uma estatística geral de que a mulher não toma profissões de risco. O homem geralmente toma profissões de risco. Então, mas isso... Mas a pergunta que eu fiz é outra. Por que a mulher aposenta mais cedo? Porque o Constituinte entendeu que a mulher é um sexo mais frágil. A mulher porque é machista. Luz. Não, a mulher dá luz, etc. Por isso que a mulher aposenta mais cedo. Aí veja só. Lei mas machista. não necessariamente a mulher aposenta 5 anos, mas todas querem 5 anos mais cedo que o homem. Aí de repente você é um homem. Robustez física de homem, mas você se acha mulher. E aí você se transforma, tem o nome físico de mulher, mas o seu porte físico é de homem. Calma, deixa eu concluir meu pensamento. Aí o homem, pronto, agora ele é mulher. Né? Aquele trans que aqui em São Paulo se crucificou na parada gay, lembra? Sim. Ele deu uma entrevista depois que alguém tentou bater e disse: eu só saí porque eu dei porrada no cara porque eu sou homem. Eu tenho corpo de homem. Sim, então, fisicamente. Aí ele, por ser mulher, por ter o nome social de mulher, pode se aposentar como mulher 5 anos antes. E onde está a justiça? Então, mas isso é pouco. Não é pouco. Não, o que eu digo é o seguinte, a mulher... Você começa a entender as problemáticas, e aí eu, como parlamentar... parlamentar, tenho que lidar com isso. Então, mas a consequência é tão pequeno número, é 0,0000. O que eu acho muito complicado nessa história é o seguinte, você tá deixando o Estado definir o que se você é homem, se você é mulher, qualquer coisa. Não, isso é uma coisa perigosa. Individual. Entendeu? Você pode falar assim, a questão de um transexual, pra começar, transexual, você vê a Associação Americana de Psiquiatria, ela fala que 0,04% da população americana é transexual. Quer dizer, a gente tá debatendo tanto assunto que afeta quase ninguém. Eu não sei quem conhece um amigo transexual. É raro, não é uma coisa muito comum. Só que você tá deixando o Estado definir esse tipo de coisa. É uma questão antropológica que agora você vai lá dar todo o poder pro Estado e fala, o Estado tem que definir agora quando você vai se aposentar. Isso é fascismo. O fascismo nunca fez isso, mas os socialistas já tentaram. Isso seria o fascismo. O Guga falou que a gente Estado não totalitário lê ninguém de mandando esquerda. A nos Judith direitos. Butler é uma autora de esquerda que ela prega isso com fins comunistas. Ela fala abertamente. A gente conhece isso, entendeu? A ideia dessa revolução é justamente você quebrar um contraponto ao Estado que se chama família. Quer dizer, quando você tem uma base nuclear da sociedade, você fala assim, a criança ela nasce dentro de uma família, ela não vai precisar correr pro Estado. Ela já tem pai, mãe, avó, sabe? Agora, quando você vai definir tudo isso através do Estado, você estatiza basicamente a base da sociedade. Isso é uma e o núcleo familiar é você que decide, não é? Ninguém vai se meter. É uma coisa biológica. Ninguém vai se meter. Uma família biológica. Você me permite? Burocrática. Claro. O casamento gay. Por que a Constituição Federal, o Constituinte de 88, entendeu que a união estável só pode ser transformada em casamento a união de um homem e uma mulher? Ele explica no próprio artigo. A união estável poder-se-á transformar em casamento desde que seja a união entre um homem e uma mulher, para proteção do Estado. O casamento existe para a proteção do Estado. O que é a proteção do Estado? O que é o Estado? Qual é o maior bem do Estado? Câmara Cascudo diz que o maior produto do Brasil é o brasileiro. Do que adianta você ter 1 milhão de acres se você não tem filhos para arar essa terra e cuidar dela? Então o maior produto de uma nação é o filho. O que é que o Constituinte entendeu? Só poder-se transformar a união estável de um homem ou mulher em casamento para a proteção do Estado, porque o homem e a mulher vão gerar fruto para proteger o Estado.
Que é a família. A família. Quando você não dá garantia ao Estado, você começa a criar um problema até da aposentadoria. Então, mas não quer dizer... O Estado começou a pensar nisso. Então, mas não quer dizer que o Estado determina um tipo de família que possa existir outro tipo de família. Existem arranjos, mas veja só, você não faz direito também. Sim, mas você não faz uma lei da exceção para a regra. A lei é feita da regra para a exceção. O que aconteceu no nosso país é exatamente o contrário. Veja só, a Constituição Federal não é a nossa Carta Magna? A Constituição diz que o casamento é uma coisa e a lei diz outra. Ou seja, as pessoas estão casando, mas a reveria da Constituição. Então a nossa Constituição não presta para nada. O artigo 5º, que são dos direitos individuais, também está arriscado. Mas você pode matar qualquer um, porque a vida é um bem inalienável, mas você pode abortar, porque se não vale para o casamento, também não vale para a vida, também não vale para nada. Então, eu como deputado, eu defendo a Constituição. Quer mudar a Constituição? Não mude pelo STF, mude pelo Parlamento. Traga uma PEC, vamos debater, vamos fazer audiências públicas, vamos chamar a sociedade e a sociedade madura. Vai ser um inferno. Mas é assim, isso é a democracia. Fora isso é ditadura, Emílio. Mas desculpa falar uma coisa, o Brasil, o mundo, né? O mundo está muito cheio de gente. Não seria até melhor que tivesse mais pederastas para diminuir a quantidade de filhos e melhorar o emprego? Porque, cara, não vai mais ter emprego, tem que ter menos gente. Não, eu tô falando sério. Uma guerra seria. Você quer uma guerra? Solução mais rápida. O controle social. Guerra não mata ninguém, só a Segunda Guerra que vamos fechar aqui. Vamos chamar os franceses para explicar para nós aqui o que aconteceu lá. A França, berço da esquerda, né, Morgenstern? Mas vai me corrigindo aí que eu sou aluno. Né? A França cria o feminismo, a França cria o direito LGBT, a França cria o aborto. Né? Passa-se o tempo. De repente, há 4 ou 5 anos atrás, nós tivemos uma marcha pela vida na França que reuniu 1 milhão de pessoas contra o casamento gay. Uma coisa é no Brasil você colocar 100 mil pessoas. Na França, 1 milhão de pessoas, o país é desse tamanho. Houve uma briga. E tanto é que o líder da extrema-direita se suicidou de cima da Catedral de Notre Dame, quando foi aprovado o casamento gay. Por quê? Ele deu a deixa dele. O que aconteceu com a França? A França deu liberdade à mulher. Então a mulher, com o feminismo, cresceu, estudou, foi ser empresária e deixou a família. Mas tá certo. Deixou a família de lado, sim, não estou dizendo que é. Deixou a família de lado. Deixou não, nunca uma mulher deixa a família. Nós já somos frouxos. Nós que somos frouxos. A tua mulher tá lá, você guerreira, batalhadeira, maravilhosa. Você vai pra Brasília. Ela trabalha que nem uma maluca, depois volta pra casa. E ainda estuda, hein? Estuda, somos a favor. ela estuda, trabalha, cuida dos filhos e você não quer dar nem aposentadoria pra ela. Você é igual a mim. Estou falando da cena... Mulheres no comando, mulheres no poder. Piscinico. Já foi a brincadeira, deixa eu concluir. A feminista francesa não casou, porque ela tem que estudar, tem que ser empresária, então ela optou por isso. Né? Então ela não teve filhos. Se aprovou o aborto, então a criança que estava para nascer, você mata ela. Aprovou-se o casamento gay, 2 pessoas do mesmo sexo não têm filhos. A França, de repente, deixou de ser uma França para ser uma França islamizada. Porque tiveram que trazer mão de obra de fora, porque não tem filhos. Como não tem filhos, toda a Europa. Eu tô dando o exemplo da França. Né? Tô pegando aqui a França. Assim. Como a França não tem filhos, o que acontece? Tem que trazer mão de obra. E a mão de obra que traz de onde? Das religiões fundamentalistas, que o homem não mata o filho, tem 15 filhos. Aí, de repente, dentro de um período de 40, 50, 60 anos, a França é toda islamizada. Sim. Pega a Inglaterra. O prefeito de Londres hoje é muçulmano. Nada contra. Mas a Inglaterra foi o país cristão que mais mandou missionários para o mundo. Então, que mandou a cultura do cristianismo. E a cultura do cristianismo é a cultura de paz, de amor. Você acha que esse discurso é da paz? A gente tá aqui... Esse discurso de colocar também, não entender um pouco o outro lado, que as pessoas, assim, de verdade, ficam muito revoltadas também com o seu discurso. Tô falando aqui, tá um monte de gente mandando mensagem. Pô, ele tá falando isso, não tá respeitando o direito da mulher. Tem um lado que eu sei... Onde eu desrespeitei o direito da mulher aqui? Calma que a gente não vai brigar. Não, mas só me diga onde eu desrespeitei o direito da mulher. Quando você tá colocando um fator histórico. E ao mesmo tempo, as pessoas também querem se posicionar, querem ter a independência dela, da sexualidade. E podem fazer isso. Né? Eu tô dizendo, eu estou falando aqui como um legislador, como eu penso o país, porque a minha função é proteger a Constituição Federal. Porque se eu não protejo a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito deixa de existir. Então, quer mudar o Estado Democrático de Direito, não faça via judicial, faça via parlamento.
O meu questionamento é só esse. Ok. Então, não estou dizendo que eu sou contra ou a favor. Traga para o parlamento e vamos debater. Isso. Então, mas é isso que a gente sempre fala aqui, da nossa audiência, dos programas que a gente fez, da importância do deputado que vai fazer a lei. Claro. Porque esse cara é o cara que a gente elege. Se você votou no Feliciano, você pensa igual a ele. Aí ele vai criar... Primeiro ele vai ficar olhando lá o que o presidente fez ou não. Vai ficar lá, pode puxar o tapete, dar um golpe. Dar um golpe também. Mas ele vai criar essas leis. Ele vai olhar a lei de acordo com ele e com quem... Benefício próprio. Não é benefício próprio. É o que você acha dele, a plataforma dele. Ele tem com a identificação. Teve 400 mil votos. Isso é democracia. Isso é democracia. Perfeito. Isso é democracia. Mas as pessoas não têm essa noção. Eles acham que as coisas... Eles acham que é só votar num presidente e tudo vai mudar. E resolveu. E não é. Não. Mas a democracia passa pelo voto. O voto é o maior poder que o povo tem. Quando você manda um deputado para Brasília, você está dizendo, você está lá para votar por mim. Representante. Eu apresento o projeto hoje aqui. Por exemplo, voltando aqui a falar do casamento gay, por exemplo. Brasília tem um deputado assumidamente gay, não tem? Deputado Jean Willis. Por que ele nunca apresentou a PEC do casamento gay? A proposta de emenda constitucional para mudar a Constituição Federal. É simples. Eu estou lá pela igreja, não tô, eu fui eleito pelos cristãos, eu estou lá e defendo. Eu defendo a liberdade de expressão, defendo a liberdade religiosa. Então cada um é enviado lá para isso. Agora o que a esquerda faz? Sabendo que vivemos num país conservador, sabendo que não passa no parlamento, eles problematizam, judicializam e mandam para o STF. O STF, dos 11, 8 são indicações petistas de cunho de esquerda, logicamente vão aprovar o aborto até a 3ª semana de gravidez, vão aprovar o casamento gay, vão aprovar todas as pautas morais que deveriam ser votadas pelo parlamento. É isso que acontece no Brasil e as pessoas não veem. Por isso, às vezes, vem a fúria do Eduardo Bolsonaro falar contra o STF. Não só ele. O Vadia Damus, do PT, falou contra o STF. Muitos deputados falam de fechar. Por quê? Por causa disso. Porque são 3 poderes, né? A beleza da democracia está na tripartição de poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário, eles são poderes independentes, porém harmônicos. Mas a independência tem que ser respeitada. Quem cria lei é o parlamento. O judiciário não pode criar lei. Mas o judiciário entendeu que se ele criar uma jurisprudência, vira lei. Muito bem. Feliz, não dá mais tempo, É amor. uma pergunta Acabou! muito Acabou! É tempo! Mas é tempo. muito importante. Eu sei, mas acabou. Sobre o salário. Feliciano, não, por que salário? Salário faz que fora do ar. Não, Fora eu do quero ar. saber sobre o salário. Ela quer aumento na Jovem Vai Pan. fazer a Amanda agora Não também, vou fazer vai. a Amanda. Demissão. Eu quero... Estamos saindo agora. Acabou, não tem mais. Ó, aqui, ó. A rede me mata, o agora. banana. Os caras têm que ir embora. Eu volto, aqui, ó. eu volto outro dia. Eu sei, é muita Quando pergunta. vocês quiserem mandar, eu volto aqui. Bom, queria agradecer, Feliciano. Inclusive, Obrigado eu por você quero ter falar, vindo. Sempre ser um por que cara o aqui. Kim vem aqui 10 vezes e você não traz a gente, Ué, pô? você já veio muitas Eu vezes. vim 2 vezes, Não. 3 vezes. Aqui vem a todo Amanda mundo. já me matou. Aqui vem todo mundo. Senti falta da Amanda. Muito bem. Ó, obrigado, Feliciano. Obrigado, você, obrigado Guga. a vocês. Morgenstern, muito obrigado. Amigo, Parabéns, Flavinho. eu posso só por fazer ter um assumido agradecimento? sua Claro. posição hoje. Agradecer mais uma vez a Jovem Pan, a Paulinha, né, que fica sempre por trás Paulinha. aqui. A Paulinha é tremenda. Nervosíssimo. Muito obrigado a vocês, muito obrigado à liberdade que vocês me dão sempre aqui, o respeito que vocês me dão, tá? E termino aqui dizendo que Brasil acima de todos. Não, Brasil Vitória acima de tudo. E Deus. Vai deixar eu falar ou não? Pode. É, Brasil. Brasil acima de todos. E Deus acima de tudo. E a Marina acima Dia do peso. 28. Dia 28. Domingão já. Vitória. 28. 5. Olha só aqui. Dia 28, 17. Daqui Olha a essa 4 frase semanas a aqui. gente conversa sobre isso. Ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Ai, ai, cena. Muito bem. Vamos embora. Só agradecer rapidamente, não sei se tem tempo. Daniel Zuckerman representando o partido Hezbollah. Não, comunidade judaica. Lógico. Emílio, graças a Deus, graças, glória a Deus, estarei em Sorocaba com o Maurício Meirelles e está praticamente esgotado Tá os esgotado? ingressos. Então Hoje? é isso. Hoje, em Sorocaba,
no Teotônio Vilela, esse belíssimo teatro, às 9 horas, tá bom? Às 21 horas. É isso. Depois estaremos no Flat. Sim, vamos comemorar. Vamos comemorar. Salmão Vamos no alumínio. Salmão no alumínio. Um pouquinho de limão. Um beijo. Alecrim. Um beijo, Calil. Alecrim, maravilhoso. Um beijo. Novo Muito romance. bem. Posso dar um recadinho? Pois não, rapidão. lógico. Hoje, Rogério Morgado em Cabreúva, no Black Strike, fazendo um show com uma galera bacana. Então, hoje, a partir das 9h30 da noite, lá em Cabreúva, no Black Strike. E é isso aí. Amanhã eu tô em Curitiba, no Curitiba Comedy Club, com a galera do Risadaria. E deixa eu também fazer uma pequenina, eu nunca falo nada. Por favor, siga-me no Instagram, que eu tô crescendo e adoro. É @vinheteiro. Eu não posto foto, eu só posto vídeos. Obrigado. Mas você então tem que pode postar seguir alguma a Marina coisa. também. E que dele, não gravou? Marina. O que é o dele? Não, Não choveu. conseguimos, chove Pô, todo dia. responsabilidade. Eu Talk Show, eu lancei o Sigam segundo @Marina. episódio com o Felipe Araújo. Tá bem bacana. Quem é o Felipe Araújo? O cantor sertanejo, irmão do Cristiano Araújo. Beijo. Felipe aqui Araújo. esteve, aqui Você já esteve aqui já no Gente boa, Pânico gente boa. e foi bem bacana. Fez revelações aí de Rogério Morgado no Rogério YouTube. Morgado no YouTube. Guga Noblar. Bom, meu Twitter é @Guga Noblar, me sigam também, eu também gosto muito aí da companhia da galera aí no Twitter. Ele vai pintar o cabelo E podem com seguir Grecinho também 2000. Marina, quem pronto. sabe? Tô precisando. A loira do banheiro. Marina, quando vai nascer o bebê? Daqui 4 semanas. Ó, faremos de o bebó? parto ao vivo. Eu não quero fazer, acho que chá Vamos de fazer uma live Chá de bobó. Fazer a Ah, live. não, live não, live tô do- muito feia. Fio dental de grávida Isso. na Duchelote. Por favor. Gente, não E dá você, pra não Marina? usar fio dental. Para de dental de ficar mandando grávida. mensagem Só o lá pra... cadarço, assim. Para o quê? É o A fio denúncia, cheiroso. É o fio Para o cheiroso. quê? Ela fica mandando mensagem pro tio Rico Claro, pra eu querer quero saber descobrir quem é o quem tio é. Rico, Não pelo vamos amor de revelar. Deus, Dá um tio pai pro Rico. menino. Beijo grande. É o Presta Daniel, atenção. Rico, tio você, Rico por favor, Daniel. Estamos você negociando, fala comigo, estamos eu quero negociando. saber Quer quem arrumar é um bom você. pai. Nós vamos, o tio Rico. O tio Rico é muito. Você entra lá no. Ele tem Instagram, canal. tio Rico Instagram. pra você. Nós vamos tentar falar com ele por telefone. Não, o legal é ao Não. vivo. Ele é um cara muito rico Ele não pode. e ele não Só pode. mascarado ele pode Isso. aparecer. Não, mas não mascarado. Não vamos O expor, excesso né? de riqueza atrai inveja. Isso. Então Ah, ele tio não pode Rico, aparecer. aparece pra mim? Low profile. Sim. Low profile. Telefone. Nós vamos tentar. Sim. Fazer uma puta farra. Isso. Nós vamos tentar falar com Com o tio Rico. Eu Semana vou que vem, descobrir então, quem é tio tio Rico. Rico. Jamais. Olha, Vou sim. Beijo grande. Você vai ver. É o seguinte, vamos embora, Cena? Vamos. Então vamos embora. Glória a Deus. Votar. Glória a Deus. Pode levar um cachorro na urna? Claro que Pode. não. Caneta. Cara, tem que Caneta. Fantasiado. Pode fantasiado? Fantasiado. Não pode. De marujo. Nem de marujo. De Um bebê. bode. Se eu levar um bode. Não, Não pode um bode? Pode levar um bodinho? Não pode. Cachorro. Cachorro pode. Sem camisa, papagaio. pode ser, né? O Tu Elvis, o botar de macaco, sunga, macaco pode? do latino. De Papagaio. crocs. Vou estar de sunga. Como não? Vai. Tchau, gente. Se você for botar de sunga, manda pra gente. Isso. Mande fotos de sunga. Manda selfie de sunga. Isso vai ser maravilhoso. Até segunda. Por favor. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!